Estamos de volta com um programa especial sobre 11 de setembro, quando nós relembramos aqui os atentados terroristas, dia 11 de setembro de 2001, aí 10 anos sendo relembrados em toda a mídia. E a Novo Tempo está aqui para trazer esse fato de volta à sua memória e falar também sobre esperança. Será que é possível ter esperança diante de tanta tragédia, diante de tanta dor e tanto desespero? Mas nós falamos sim de esperança porque é possível acreditar em algo melhor, algo maior do que tudo que está acontecendo. E nesse bloco agora está conosco o jornalista Michelson Borges e o pastor Ronaldo de Oliveira, que é teólogo e presidente da Igreja Adventista aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Pastor Ronaldo, nesse período do 11 de setembro, o senhor estava nos Estados Unidos. Eu estava lá fazendo os trabalhos evangelísticos ali. E na metade da semana, mais ou menos, eu acho que era uma quarta-feira, algo assim, não estou muito certo, nós fomos para uma reunião com os pastores locais, numa grande escola, numa igreja de Sligo, a maior igreja ali na região. E começou, era uma reunião sobre abuso e violência e tal, muita gente falando, representantes do prefeito e tal. De repente, a reunião é interrompida, o presidente da associação diz assim, olha, vamos orar porque um avião caiu. Essa informação. Aí foi um susto, todo mundo orou, etc. Depois, mais um pouquinho, ele entrou novamente, disse, a reunião está suspensa, voltem para casa. Estamos dispensando a escola, havia uma escola ali perto. E os pais já foram chamados, aquele movimento, um trânsito. E nós ficamos ali. A responsável, administradora da igreja, era uma brasileira. E ela disse, olha, eu vou puxar uma televisão aqui, vamos ver o que está acontecendo. E aí, nós vimos cenas horríveis, essas cenas que a gente vê repetidamente, dos aviões entrando nas torres. Foi assim um desespero total. O trânsito ficou um inferno, isso era Washington, né, na região de Washington. E foram dias muito dramáticos mesmo. E a gente pode falar que esse acontecimento foi previsto em algum lugar? Algum lugar trazia para a gente a informação de que isso poderia acontecer? Bom, a Bíblia é cheia de sinais, né? Desde o início, todos os sinais, o amor de Deus, o sábado, e Deus tinha um encontro com o homem pecou, vieram então os sinais redentores, libertadores que Deus apontava para o homem. O santuário, Arca de Noé, Mar Vermelho, deserto, são sinais, muitos sinais. Então o santuário tem sinais assim, imensos, que mostram a salvação, etc. Jesus deixou sinais na Santa Ceia, nos emblemas. Jesus também deixou sinais para o povo no sentido de, olha, esse templo aqui vai ser destruído, né? Agora o assunto é o templo interno, é o coração. Então vocês cuidem para que ninguém fique aqui, cuidado das grávidas. Ele deu uma porção de... E também em Mateus, que é o livro por excelência que fala do reino, o fim do mundo e o começo do reino, capítulo 24, ele aponta vários sinais. Muita gente confunde, não sei se Michelson concorda, mas muita gente confunde assim, os sinais de Deus dizendo que o mundo vai acabar. Eu enxergo de uma maneira um pouco diferente. Não são sinais de Deus, são sinais do pecado. Deus não está fazendo isso para dizer, ó, estou voltando, preste atenção, vou matar 100 mil. Porque quando a gente fala assim, a impressão que dá, Michelson, é que é um Deus manipulador, né? Eu vou articular aqui alguns efeitos da natureza, algumas guerras, para que realmente mostre que é o sinal que eu estou voltando. Então, que Deus é esse? O fato de você antever alguma coisa não quer dizer que você determinou que ela acontecesse, não é? Deus previu que essas condições, né, iriam ser observadas no tempo do fim, mas não quer dizer que ele tenha determinado que fossem assim, né? Retomando um pouquinho o que o pastor Vanderlei mencionou aqui no bloco do meio, né, no anterior, sobre o fundamentalismo, né? Nós vemos também a condição religiosa do mundo, ela se cumprindo à risca, de acordo com a predição profética, né? Outro fundamentalismo que se acirrou e se despertou após o 11 de setembro é o fundamentalismo ateísta, né? Richard Dawkins, por exemplo, publicou o livro Deus no Delírio, né? Hitchens, Harris e outros autores ditos neo-ateístas, cujos livros eram um tanto impensáveis antes desse 11 de setembro, agora passam a ser publicados facilmente, né, após o atentado. E alguns autores colocam Deus como sendo culpado de algo que os seres humanos arquitetaram, não é? Na verdade, você tem dois caminhos, né? Ou você busca Deus como conforto, ou você culpa Deus pelo que está acontecendo. E também a profecia de que Jesus disse, né? Quando ele vier, encontrará, porventura, fé, verdadeira fé na terra, não é? Então você vê um crescimento razoável
desses grupos céticos, neoateístas, né, que questionam se Deus existe porque permitiu que religiosos explodissem 2 prédios que matassem quase 3 mil pessoas. Né? Você não pode tomar a parte pelo todo, que é o que alguns desses fazem. Não é? Por exemplo, dizer que porque houve cruzadas e houve inquisição, todos os cristãos não prestam. Dizer que porque alguns fundamentalistas islâmicos fizeram o que fizeram, todos os islâmicos não prestam. Não é? Então isso é generalização injusta. Não é? E essas condições também estariam presentes no tempo do fim, conforme anunciado nas profecias. Né? Um anúncio também que as profecias trazem para a gente é com relação à solidariedade também. Né? E a gente viu aí em várias reportagens que entre eles, entre as pessoas que estavam sofrendo com relação aos atentados, surgiu a solidariedade, pastor. As pessoas se ajudavam, montaram grupos de ajuda. Então isso também é profético. Bom, sem dúvida. A desgraça une o povo, né? A gente vê aqui quando há uma enchente, todo mundo sai para uma casa que pega fogo, um barraco todo que mundo pega quer fogo, ajudar. todo mundo quer ajudar. Na realidade, esse é um senso do ser humano que resgata assim um pouco da imagem de Deus, né? Que quer ver o bem do próximo. No fundo, as pessoas querem ser iguais, né? No fundo. Mas essa questão do pecado que invade, uma hora a gente é igual um pouco, depois eu quero já pisar em você, eu quero já ser maior que você e tal. E é uma coisa bem interessante, as pessoas ficam comovidas diante de qualquer catástrofe. Mas basta a catástrofe passar um pouco e a gente se esquece de muita coisa. Eu estava falando de sinais, né? Sim. Por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho. O povo de Israel não devia esquecer isso nunca. Uma coluna de fogo à noite, um teto de nuvem para proteger do sol. Quer dizer, coisas maravilhosas. Vêm aves para eles comerem, a água sai da rocha. Quer dizer, isso não era para sair da cabeça, mas a gente não vive. A fé não se sustenta através de sinais. Então, muita gente tem... Como a fé se sustenta? É com relação com Deus. A fé não se sustenta com eventos. Então, uma cura. Deus vai curar alguém. Senhor, se eu curar meu filho, eu vou ficar do seu lado. Cura. De repente, aquilo vai se apagando pelo caminho. Vai ficando para trás, distante. É a mesma coisa esses sinais do pecado. É tipo assim, uma panela de pressão. Eu entendo pouco de culinária, mas uma panela de pressão que você deixa lá e esquece a panela de pressão. Ela fica seca tudo, a tendência é explodir. Então, nós estamos vivendo assim, a pressão é muito grande do mundo, a pressão. Então, qualquer coisinha, ela vira notícia, quer dizer, mais gente sabe, o medo se espalha, quer dizer, é um sinal, Jesus vai voltar, veja lá as torres, e a gente arruma texto daqui, texto dali, faz sermões, o povo fica com medo e vai para a igreja e tal. Passou, vai diminuindo isso, como, por exemplo, quando o evangelho entrou... O muro de Berlim também, mas eu queria me referir à Rússia, né? A cortina de ferro. Quando caiu tudo aquilo, o evangelho entrou, as pessoas sequiosas queriam Bíblia, lutavam por uma Bíblia. Hoje a coisa já está mais calma por lá, o secularismo já entrou. Então, os sinais não são fonte segura para a gente manter a fé. Mas a gente não pode perdê-los de vista. Não pode. É sinal de que algo melhor está por vir, Michelson. Num programa anterior que nós participamos aqui, eu mencionei o autor C.S. Lewis, né, que diz que a dor, o sofrimento são como o megafone de Deus. Deus não promove isso, repito, mas Deus usa isso para chamar o ser humano porque Deus quer desesperadamente salvá-lo da destruição final. É o contraste. Exatamente. Trabalho pelo contraste. Agora, algo interessante, né, que nós percebemos nesse cenário todo de uma religião que está se exacerbando por um lado e o ateísmo que se fortalece de outro, né, é que, veja, se nós analisarmos, por exemplo, a atitude da Al-Qaeda foi deplorável, mas aquele sistema de crenças que eles alimentam, que eles mantêm, que eles sustentam, tem alguns pontos interessantes, como, por exemplo, né, existe uma aversão ao materialismo. Não são só eles que pregam contra o materialismo, né, e a busca do espiritual, como o pastor mencionou agora, né, a comunhão com Deus e tudo mais. E o secularismo da cultura ocidental, eles condenam isso. Segundo, a condenação da sensualidade e da imoralidade por parte desses grupos tidos como fundamentalistas, né? Um sentimento contrário, né, a algumas religiões e à união igreja-estado. Mas não são só eles que são contra essa perigosa união que no passado já se verificou dramática, negativa, não é? Nociva. O temor de uma possível união entre esses dois poderes, né, mencionados também no Apocalipse capítulo 13, né, as duas bestas. Talvez o pastor possa comentar daqui a pouco mais sobre isso também. Devemos levar em conta também que eles não aprovam o uso de bebidas alcoólicas, né?
de carnes tidas como imundas. Na verdade, o que a gente está percebendo é um grupo fundamentalista, como a gente falou no bloco anterior, mas que utiliza essa informação, essa convicção de uma maneira destrutiva. Distorcida. Agora, o que acontece, por exemplo, Michelle Bachelet, lá uma das candidatas republicanas, pré-candidatas, né, à reeleição, que disse que o terremoto e o furacão recentemente ocorridos lá nos Estados Unidos seriam um sinal de Deus, né? Esse pessoal aí, da republicano e mais ligados à direita cristã, não deixa de ser fundamentalistas também, né, de alguma forma, eles estão hostilizando todos os muçulmanos. E não levam em conta que, na verdade, há cristãos também que esposam esses valores e que no futuro próximo podem ser também chamados de, quem sabe, fundamentalistas. Essa semana, lendo a revista Veja, eu achei aqui uma citação bem interessante, em que eles dizem o seguinte, que, definindo o fundamentalismo, né, assim como outras formas de radicalismo religioso, ele, o fundamentalismo, exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Há um grupo de pessoas, os ditos criacionistas, né, que interpretam Gênesis de forma literal, que defendem um entendimento puro dos textos sagrados, mas não são terroristas, são pacifistas, não é? Só que esse mesmo termo, eu documentei um tempo atrás, estive colecionando algumas citações em que a mídia se refere aos criacionistas, e, por exemplo, a revista Galileu, em 2001, chama os criacionistas de fundamentalistas, exatamente essa palavra. A mesma revista Veja, em 2006, diz que crer na criação, segundo Gênesis, é treva. Então, você percebe que há uma mistura de conceitos, ou uma atribuição de um conceito negativo, usado para qualificar aqueles que se explodem e matam pessoas, sendo usado também de forma indevida com relação àqueles que criticam certas posturas negativas da sociedade atual, mas de forma pacifista, baseados na Bíblia. E a gente pode ter um exemplo bíblico que é Jesus, né? Fazia a mesma coisa, né? Criticava alguns conceitos que existiam na época, trouxe um novo conceito e era pacifista. Eu ia resgatar justamente isso. Depois o cristianismo foi perseguido, porque eles eram, vamos chamar de fundamentalistas, eles eram firmes nos princípios, eles não abriam mão, eles não iam queimar incenso a César de jeito nenhum, nem que seja só pro forma. Eles não faziam isso de jeito nenhum, não tocavam depois em carnes imundas, depois tinham o dia especial para guardar, o mesmo que Jesus guardou, e eles foram massacrados, foram perseguidos, e da mesma forma eu creio que sutilmente, você colocou bem, e no bloco anterior também os colegas colocaram, sutilmente, não sei quem disse, eu não sei se foi o Dornelles, que outro grupo fundamentalista poderá ser perseguido, hostilizado facilmente. Mas a gente pode perceber que, diante de tudo isso, a esperança cresce. A esperança avança, né? E o jornalista Felipe Lemos conversou com o pastor Ayrton Killer, que é o presidente da Igreja Adventista para toda a América do Sul, e traz para a gente justamente essa mensagem de esperança agora. Pastor Ayrton, qual é o balanço que a Igreja Adventista faz aqui na América do Sul nos últimos 10 anos? Como é que foi o crescimento? Fala um pouquinho para nós, pastor. Olha, o que eu posso dizer para você é que esses últimos 10 anos foram os anos de maior crescimento da Igreja aqui na América do Sul. Nós levamos ao batismo, que é a comprovação maior da entrega da vida das pessoas a Jesus, nós levamos ao batismo mais de 2 milhões de pessoas nesse período. E eu acredito que o 11 de setembro, ele mexeu com as pessoas. Depois de tudo que elas viram, afinal a história do mundo mudou em 45 minutos, elas tiveram que tomar uma decisão. Ou a pessoa olha para tudo aquilo e decide ser incrédula, se revoltar contra Deus e escolher esse caminho, ou ela decide correr para Deus e encontrar em Deus uma explicação para tudo aquilo que aconteceu. E muita gente preferiu esse caminho. E nós encontramos muitas dessas pessoas e algumas que até hoje ainda estão em conflito e estão buscando esse caminho. E eu entendo que essa necessidade de escolher de que lado ficar abriu o coração de muita gente. E a Igreja Adventista, ela nasceu para pregar a esperança. Ela nasceu para falar da volta de Jesus, e a volta de Jesus tem a ver com esses acontecimentos. Portanto, a mensagem adventista encontrou corações muito mais preparados depois do 11 de setembro, porque eles viram a realidade daquilo que a Bíblia ensina e nós pregamos. Foram anos de grande prosperidade. Podemos dizer que o impacto de 11 de setembro mudou também a forma de encarar o futuro, né? A volta de Jesus, por exemplo, se tornou algo muito mais falado, quem sabe, muito mais um motivo de maior preocupação do que antes, quem sabe. Sem dúvida, a volta de Cristo passou a ser um tema mais presente. Antes, para muita gente, era uma teoria. Estava aí na Bíblia, se falava de muita coisa catastrófica,
mas parecia apenas uma teoria, algo que alimentava os sermões dos pregadores. Agora, quando as pessoas viram o 11 de setembro, e vou lhe dizer mais, não apenas o 11 de setembro, tudo que passou a acontecer depois do 11 de setembro, porque o 11 de setembro ainda não terminou, ele continua com tantos atentados, tanto radicalismo religioso. Então as pessoas começaram a ver que as profecias da Bíblia, elas se cumprem de verdade. E é interessante que no meio de tanta tragédia, a igreja encontrou prosperidade. E a gente percebe que as pessoas buscaram a Deus e continuam buscando a Deus a cada dia. Na reportagem especial que você acompanha agora, você vai ver que é em Deus que elas encontram forças para enfrentar as dificuldades e os traumas ocorridos no 11 de setembro. Em 11 de setembro de 2001, fomos lembrados de que nosso mundo é um campo de batalha. Forças do bem e do mal estão em guerra ao nosso redor e vidas inocentes são perdidas. Diante da morte de tantas pessoas inocentes, muitos se perguntam, por quê? ¿Existe esperança? Bueno, en realidad, esperanza es una palabra muy dulce, pero solamente la gente que son cristianos la pueden conocer, la pueden entender. Los que no son cristianos pueden tener una idea, pero no la van a saber hasta que no entreguen su vida al Señor. Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lembra como é necessário termos consciência do grande conflito entre o bem e o mal para compreendermos por que tragédias como essas acontecem. When I heard about the attacks, I was reminded that life is very fragile and that it is important that we maintain a close connection with Christ on a daily basis as we share with others our hope for a better world when the great controversy between Christ and Satan is ended at Christ's soon coming. Thaís Souza confirma que viu a igreja agir no sentido de apresentar a esperança naquele momento difícil. Eu acredito que a igreja tem aproveitado muitas dessas oportunidades de catástrofes, né, de tsunamis, de tornados, desses eventos todos que têm acontecido com tanta frequência, para não só falar do fato em si, mas realmente colocar o outro lado, que é o lado do que aconteceria antes de Jesus voltar. Então, eu acho que até a TV Novo Tempo, como uma instituição de comunicação, ela tem cumprido esse papel pela igreja, né, para levar às pessoas a notícia de que esses eventos, apesar de catastróficos, eles também trazem uma esperança de que a gente está próximo da volta de Jesus. Fundada em 1766, a Capela de St. Paul, que fica em frente ao complexo do World Trade Center, foi um lugar de amparo e de refúgio para dezenas, centenas de pessoas no dia dos atentados do 11 de setembro. Mas não apenas isso. Durante o período de um ano, cerca de 2.000 trabalhadores foram auxiliados por outros 14.000 voluntários. Esses voluntários, eles ajudaram os trabalhadores no processo de reconhecimento e identificação dos corpos. Isso ficou conhecido nacionalmente como um ato de respeito à memória das vítimas e também de seus familiares. St. Paul representa o verdadeiro propósito de uma igreja, ser um lugar de amparo e um lugar de esperança. Depois de 10 anos da tragédia, o presidente da Igreja Adventista faz um balanço de como os cristãos têm cumprido o seu papel. As I look at our church 10 years later, I see a group of dedicated believers who are beacons of peace and justice to the world around them. I see a community of faith alleviating pain and suffering now, but pointing to an earth made new. Diferentes pessoas ajudaram de alguma forma, estendendo o braço para os necessitados. Nós fomos no dia seguinte, nós fomos ajudar a distribuição de água e comida. O que mais me marcou a mim naquele lugar foi de nós levar aquela comida e o departamento de bombeiros e de polícia agradecer tanto seus favores para nós. Mábio Coelho, brasileiro que na época morava próximo a Nova York, conta que o 11 de setembro de 2001 foi um divisor de águas em sua vida espiritual. Eu conheci pessoas amigas que morreram, mas conheci muitos também que eram colegas de viagem. Às vezes a gente conversava no trem, pegava o trem mais ou menos no mesmo horário e que não estavam mais lá. Outros que eu não conhecia, mas notei que os rostos sumiram
e imaginei que aqueles carros que estavam sendo rebocados fossem dessas pessoas. E isso, quem sabe, causou o maior impacto espiritual na minha vida, direto daquela ocasião. Porque eu passei a pensar, poxa, eu estou aqui numa excelente posição, sou um dos diretores da maior instituição financeira americana, estou numa posição de influência, tenho dinheiro, tenho tudo que precisa, mas eu tenho usado pouco essa influência para falar de Deus para as outras pessoas. E olha só quantas pessoas que não estão mais aqui, algumas provavelmente mudaram, outras realmente faleceram, e eu não tive mais a oportunidade de falar para elas. E aí, a partir daí, eu tomei uma resolução de não perder mais nenhuma chance de falar de Deus para as outras pessoas e de ser um cristão em todos os locais onde eu estivesse. Para o comandante Molina, o fato serviu para uma profunda análise interna. Todo tiene una razón por ser, ¿no? Y hemos aprendido mucho del 9/11 y yo creo que con la esperanza y la fe en Dios las cosas siguen caminando y bueno, uno tiene que seguir luchando y teniendo esperanza, ¿no? En que Dios nos va a dar un mejor mundo, porque sufrimiento es parte del aprendizaje y uno sigue, ¿no? Uno sigue luchando aún mejor, pero siempre teniendo fe en Dios, es lo importante. Creo que eso es lo que ha ayudado a mucha gente a superar el remordimiento, ¿no? de ese acto tan... O sea, no tengo ni palabra para la descripción de lo que muchos han sentido después del 9/11. E o pastor Ted Wilson termina com uma mensagem de esperança, seja você religioso ou não. Whatever the battle, and don't be discouraged if it appears that evil seems to gain the advantage for the moment. Let us remember that in the end, God will swallow up death for all time, and the Lord God will wipe tears away from all faces, as the book Isaiah chapter 25, verse 8 tells us. Let's renew our personal and church efforts to share that hope with others in words and Christian service to God's glory. É necessário sim ter esperança, Michelson. Continuar acreditando e aguardando a volta de Jesus, porque iremos para um lugar melhor do que esse que estamos vivendo. Mas com certeza os sinais que acontecem, grandes ou pequenos, pastor Ronaldo, porque existem pequenos sinais em nossas vidas também que a gente não pode ignorar. É verdade. A gente olha para um evento grande, por isso que os sinais não podem guiar a nossa fé. Porque a gente vive esse sinal em proporções menores numa família, quando um filho é drogado, quando o marido é traidor ou a esposa trai, quando existe espancamento, quando perdemos o emprego, quando temos uma doença incurável, qualquer coisa, até o trânsito pesado pode me fazer viver um momento de tensão, que são sinais do pecado, sinais do mal, mas que indicam que esse mundo já está chegando no seu final. Então, para você que passa aí um momento pequeno ou grande, né, de aflição, de medo, são sinais, eles estão aí. Há esperança, há muita esperança. Há textos bonitos aí, que o presidente mundial mencionou, de Isaías, mas há o de Apocalipse 21 também, que diz assim, um novo céu, uma nova terra, porque o que não prestava já passou, né? Quer dizer, vira a página. Então eu acho que a gente tem que estar virando a página todo dia. É uma página nova. Não importa o que aconteça, eu quero olhar para cima, né? Eu quero ver, eu quero ter esperança, eu quero viver olhando para o presente, mas lá na frente... Focando o futuro. Focando o futuro. E esse futuro com esperança, Michelson. Eu gosto de pensar também nas palavras de Cristo, em que ele disse que nos últimos dias as pessoas iriam... Não que eu goste disso, né, desse cenário, mas porque isso me faz pensar que está próximo realmente próxima à solução de todos os problemas, né? Não paliativos, mas a definitiva solução, que é a volta de Cristo. Ele disse que nos últimos dias os homens desmaiariam de terror na expectativa do que vai acontecer. Então há um clima de insegurança, de medo, né, generalizado. Se é insuflado de forma artificial pela engenharia social da mídia, enfim, ou não, há medo, né? E quando a gente pensa nas profecias bíblicas, né, e nota ali que
esse cenário já estava todo prefigurado, anunciado com antecedência de 2000 anos, né? Apocalipse capítulo 13, o telespectador pode estudar isso em casa, perceberá que ali há a descrição de duas potências, dois poderes, né? Que iriam oprimir uma minoria cujo único crime, entre aspas, seria querer ser fiel a Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra, né? E esse livro aqui, Bettina, que é o Eventos Finais, da escritora Ellen White, um trecho aqui me chama muito a atenção porque ele, embora tenha sido escrito há um século, ele realmente reflete o cenário que nós estamos vivendo. Ela diz assim que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Com certeza. Eu insisto em que Deus está nos dando oportunidades, está nos dando, usando seu megafone, não é? Permitindo que certas coisas aconteçam, porque ali na frente está a solução final e Ele quer que todos nós, nossos telespectadores, nós aqui, estejamos preparados, prontos para acolher, né? A solução definitiva, que é a volta de Jesus. Com certeza. E se você não tem... Tá bem pertinho exatamente da gente, isso que eu ia comentar. De Deus, né? Se você não tem acesso a esse livro que o Michelson mostrou, que é Eventos Finais, da Casa Publicadora Brasileira, você pode ter acesso à Bíblia Sagrada, que tem as mesmas informações. Esse livro é baseado na Bíblia. Exatamente. Né? Então, a fonte original. E a fonte é a mesma. E você, estudando a Palavra de Deus, você vai conseguir compreender um pouquinho mais do plano de Deus para a sua vida. E vai ter a certeza de que você pode estar com Ele num lugar muito melhor, que Ele está preparando desde a fundação do mundo. E um lugar onde não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro e nem mais dor. É um lugar de esperança. E a gente quer encerrar o programa de hoje agradecendo ao pastor Ronaldo de Oliveira, ao Michelson Borges, a todas as pessoas que participaram com a gente aqui do programa, também à Casa Publicadora Brasileira, que disponibilizou seus profissionais para que estivessem com a gente, a Universidade Adventista de São Paulo, NASP, que também disponibilizou bons profissionais para estarem conosco aqui. E, é claro, agradecendo a você que está aí do outro lado nos acompanhando. E deixando bem claro que nós temos dois pontos bem importantes para destacar em todo esse programa, que é a esperança. Você não pode perder a esperança. O momento é de tristeza, o momento é de conflito, de confusão, mas a esperança está acima de tudo, porque você pode ir para um lugar muito melhor assim que Jesus voltar. E o segundo ponto que a gente gostaria de destacar para encerrar esse programa é a oportunidade que você não pode perder de conhecer a Palavra de Deus e divulgar isso para outras pessoas e dividir esse conhecimento com quem estiver ao seu lado, ao seu alcance. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. Boa noite.